Olá, pessoas brilhantes. Eu sou Brian De Filippo. E eu sou o Chico Peltier. Sejam bem-vindos a mais um podcast Brilhantes. E hoje nós vamos falar sobre algumas leis da natureza. Você sabia, por exemplo, que existe uma coisa chamada lei da ordem e que isso pode influenciar profundamente a sua vida? Você já ouviu falar, por exemplo, de um zelador que mora lá no alto do prédio e que manda em todo mundo no prédio, se acha o dono do prédio? Você já viu isso acontecer? Sabe por que isso acontece? Você já percebeu, por exemplo, que sempre primeiro tem a flor para depois vir o fruto? E essa ordem nunca muda, assim como nunca mudam a ordem das coisas da natureza? Isso são alguns exemplos das leis da ordem. Você quer saber mais sobre isso? Olha só quanta coisa legal a gente vai falar, quantas leis a gente vai falar só nesse podcast de hoje. E hoje nós vamos falar sobre as seguintes leis da natureza. A lei do comando do espírito sobre a matéria, a lei da identidade espírito-matéria, a lei da ordem, a lei da purificação, a lei do karma, que você também conhece como lei de causa e efeito, e a lei da retribuição. Gostaram do tema, gente? É isso aí. Fica com a gente, então. Vamos chamar a vinheta e daqui a pouquinho vocês vão saber um pouquinho mais de tudo isso. Vamos tentar entender nessa conversa de hoje por que elas são tão importantes e como que elas afetam a nossa vida. Primeiro eu queria dizer assim, as leis da natureza, de forma geral, quando eu falo natureza, não é a natureza visível, né? Na verdade, talvez o mais certo seria a gente chamar de leis da grande natureza, que é realmente a parte oculta que rege todo o universo, todo o mundo e a vida humana, tá? Então, existem algumas leis básicas, né, que são ensinadas aí pela espiritualidade, que são responsáveis aí por reger tudo isso. Então, a primeira delas, vamos colocar assim, é uma lei que Mokichi Okada ensinou com o nome de lei do comando do espírito sobre a matéria, né? Essa lei é muitas vezes traduzida como lei do espírito precede a matéria, ou lei da precedência do espírito sobre a matéria. Só que a palavra precedência, ela não dá a ideia de comando, ela dá a ideia apenas de que vem antes. Então eu acho que é muito importante a gente se ater ao nome original, né? Isso aí em japonês eles chamam de Reishu Taiju. Então seria o espírito comanda, a matéria obedece. Muito legal. Quer dizer, tudo está subordinado ao comando do espírito. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo, tá? A gente já viu nos outros podcasts que o homem, né, o ser humano, ele é um ser espiritual. Na verdade, tudo que existe tem uma parte espiritual, até mesmo os seres inanimados, né? Então tudo começa no espírito. Acho que a gente até já falou sobre isso antes, né? Mas naquele filme do Nosso Lar, no momento que ele está lá conhecendo o mundo espiritual, ele vê lá cidades assim, magníficas, né? Seria assim, com uma nova forma, uma nova tecnologia. E aí o espírito que estava guiando ele fala para ele assim, os nossos engenheiros logo vão reencarnar na Terra para fazer tudo isso. Quer dizer, até mesmo a forma das coisas, né? A parte tecnológica, toda a parte... Já aprenderam no mundo espiritual, né? Primeiro no mundo espiritual, né? Os espíritos mais evoluídos desenvolveram isso, criaram isso, né? E é sabido que todos os grandes artistas, os grandes inventores, eles recebem essa inspiração primeiro do mundo espiritual, né? Nós já falamos sobre isso anteriormente em algum podcast aí. Então é muito importante essa lei, uma lei básica, né? Uma lei básica assim, da espiritualidade, que o espírito comanda a matéria. Então realmente assim, e quando eu digo espírito, não é o espírito das pessoas, os fantasmas, né? Isso também existe, lógico. Mas, assim, é a parte espiritual de todas as coisas, né? É uma coisa que até mesmo a ciência, em algum momento, vai descobrir, né? Mokichi Okada falava muito sobre a partícula espiritual, né? A física quântica, ela está chegando num ponto que está se aproximando disso já. Então, muito legal. Isso é muito importante a gente falar, porque as pessoas não têm noção, né, de quanto isso afeta na gente, né? Eu acho que tem uma coisa que assim, é fundamental e fica simples de entender. Se a gente pensar que para eu mexer o braço, eu tenho que primeiro pensar para depois agir, e se a gente lembrar lá daquele último podcast que a gente fez sobre corpos espirituais, a mente está em um dos corpos espirituais. Na realidade, até tem duas partes em dois corpos diferentes. Não vou entrar em detalhes aqui. Quem quiser ver lá o nosso outro vídeo. Mas, só de pensar
alguma coisa tem que ser, né, acontecer antes e comandar uma outra ação. Então, para eu mexer uma mão, para eu ler, para eu falar, tudo tem que passar antes pelo pensamento, né? Algumas coisas até acontecem de uma forma um pouquinho diferente. Chegam primeiro no coração para depois ir para a mente, quando a gente fala de intuição e tudo mais. Mas para chegar Ainda assim ele tem um início espiritual. Exatamente, é onde eu ia chegar. Ela nasceu lá no nosso corpo divino, lá na nossa alma superior, que está em contato direto com Deus, né? E aí, assim, é interessante que sempre vem desses corpos espirituais para o corpo material, né? Ou seja, tudo que a gente vê aqui na realidade é um reflexo e uma ação seguindo uma ação que já teve origem no mundo espiritual e no nosso corpo espiritual. Não é uma coisa tão fantasiosa assim. Lógico, existe isso que você falou também, desse aprendizado dos seres antes de encarnar lá no mundo espiritual. Isso também existe, né? Mas isso só para a gente lembrar que, na realidade, assim, uma das coisas mais importantes que a gente fala aqui, que nós somos aquele ser eterno, aquele ser de várias, né, encarnações, de várias vidas, e não simplesmente esse que está passando por aqui, e muito menos só esse ser material. E aí, todo aquele outro, né, conhecimento que a gente não consegue enxergar passa a ser fundamental, porque é ele que comanda, né, e determina o que vai acontecer neste daqui que a gente vê, que é o corpo material. Por isso, o espírito comandando a matéria. Se a gente só vê a matéria, tudo que aconteceu aqui teve uma origem lá atrás. Então isso para a gente é fundamental para entender como reagir no corpo. Se a gente está pensando que a gente quer mudar alguma coisa na matéria, a gente tem que começar a mudar aonde? Na origem, né? Na origem de tudo isso. E aí, quando a gente for falar de lei da ordem, né, que é uma das próximas que a gente vai falar aqui, é muito importante entender isso também. Mas vamos lá, vamos continuar então. Não sei se você quer falar mais alguma coisa de espírito comanda a matéria, mas eu acho que essa daí ficou bem claro. Aqui tem uma coisa interessante, né? Tem muita gente que conhece a teosofia da Helena Blavatsky. E na teosofia existe a questão das 7 raças raízes da humanidade. E eu acho isso muito interessante porque, segundo a explicação dela, que ela recebeu, na verdade, no Oriente, né, lá na Índia e tudo mais, no Tibete, as 2 primeiras raças eram espirituais. E, na verdade, o homem ganhou um corpo físico a partir da metade da 3ª raça, que era a raça lemuriana. Então, aí, nós passamos a 4ª raça, a raça Atlante. A 5ª raça é a atual, a raça ariana. Nós estamos entrando agora na 6ª, né, que é, não sei que nome que a filosofia dá, não sei nem se tem, mas seria assim a raça da nova era, que nós já estamos entrando, né? Fala-se muito sobre crianças índigo, crianças cristal, de uns anos para cá, e já é, na verdade, essa nova raça. E a teosofia termina falando que a última raça, a 7ª, ela vai voltar a ser espiritual. Então, olha só que interessante, né? O homem ele vai passar um meio do caminho na matéria para ter esse aprendizado material, mas ele começou e vai terminar de forma espiritual. Então, ele vai fechar o ciclo. Né? Eu acho isso bastante interessante, realmente, que mostra que realmente, assim, não tem dúvida, o homem é um ser espiritual e tudo que existe em torno dele tem a partícula espiritual, tem a parte espiritual. Perfeito. Isso é muito claro. Agora, existe uma outra lei aqui, que eu já vou entrar emendando nessa, que também é muito interessante, porque tem a ver, que é a lei da identidade espírito-matéria. Né? Por mais que a origem seja no espírito, o que a gente faz na matéria, ele também se reflete no espírito. Então, por exemplo, o nosso corpo, né? Se a gente ingere toxinas no corpo, ou seja, se a gente ingere alimentos com agrotóxicos, se a gente ingere medicamentos processados, né? Tudo isso, ele vai gerar também uma toxina que vai se refletir no corpo espiritual em forma de nuvem, ou em forma de mácula, né? Como muitas vezes nós chamamos. Então, existe essa correlação do espírito da matéria, né? Principalmente uma vez que o homem está encarnado no corpo físico, o espírito e a matéria, eles ficam muito próximos. E eles têm uma identidade, realmente. Então, o que ocorre num, inevitavelmente, vai se refletir no outro. Então, isso é muito importante da gente entender para não levar para o extremo, de cuidar apenas do espírito e esquecer do corpo. Quer dizer, o corpo é muito importante, sim, e temos que cuidar dele. Tem um estudo maravilhoso, você gosta muito dele, que eu sei também, que é do Masaru Emoto, um japonês, que falou né, das partículas de água, né, a influência que tinha as palavras, as músicas também, enfim, mas né, coisas
vamos dizer, consideradas materiais nas partículas de água, né? Então, se a gente imaginar um pouquinho que tudo aquilo que vem do nosso pensamento, porque o que está por trás da minha palavra, se eu falo para a água, você vai ser bem-sucedida, você vai ser um sucesso, e se eu falo, você vai ser um fracasso, eu falo uma coisa ruim para a água, né, tem reações diferentes. Vamos ela vai fazer um podcast sobre ele também. Opa, com certeza, isso é muito legal. É muito bacana, porque essa experiência dele é fantástica, né? A gente já viu muita gente falando sobre ele, mas eu acho que o enfoque que a gente dá aqui, né, espiritualista, é muito bacana sobre isso, né? Tem inclusive muitas crianças usando isso, né? Muitos professores usando isso em sala de aula e tal, né? De uma outra forma, é muito bacana. Mas assim, o que é interessante? Que esse pensamento que está por trás das palavras modifica inclusive a matéria. Né? Você vê que a estrutura atômica da água fica modificada, né, por uma música ou por uma palavra que seja. Se você fala obrigado para uma e fala eu te odeio para outra, a mesma água com a mesma origem vai se, né, condensar e vai se cristalizar de formas diferentes. Então olha só que interessante como é imediato essa relação espírito-matéria. Porque sempre que a gente fala em mente, entenda mais uma vez, mente, palavras e tudo mais, vem sempre do mundo espiritual, o mundo do Kotodama que a gente fala. Né? E aí você fala uma coisa que é muito importante, que eu queria enfatizar aqui para o pessoal também. Que o ser humano ele tem essa capacidade também de materializar o espírito. Perfeito. Né? Quer dizer, o pensamento, a palavra, tudo isso, ele é materializável. O ser humano, se souber trabalhar com isso, nossa, vai mudar a vida. Sem dúvida nenhuma. Nós também vamos ensinar no Método Brilhante, no curso de reprogramação mesmo. Exatamente. E assim, agora, eu só quero chamar a atenção, porque para quem ainda não conhece isso, primeira coisa, a gente pode materializar o positivo e pode materializar o negativo. Se eu começar a falar mal, né, para alguma pessoa, você tem um filho que você só reprime, só fala mal, você é um idiota, você é um burro e tudo mais, o que vai acontecer? Aquela criança vai sofrer aquelas consequências, inclusive fisicamente, e vai começar a materializar outras coisas diferentes. Né? Não precisaria nem da palavra, tá? Só do pensamento já está influenciando na realidade. Só que você pensar uma coisa negativa, né, de qualquer pessoa. Então, cuidado com isso, porque mesmo que a gente não entenda e não acredite e não sabe como fazer materializar, isso já está atuando. Né? Tanto para o bem como para o mal. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos pensamentos e as nossas palavras, porque eles sim têm influência. É a lei da identidade espírito-matéria. Você fez isso no seu pensamento, reflete imediatamente na matéria. Né? E aí, matéria não só em si, no seu corpo físico, mas em tudo que te cerca. Né? É uma relação muito forte. Né? A gente não vai entrar em muitos detalhes aqui agora, como que a gente pode melhorar isso, mas existem formas, né, que a gente ensina para poder melhorar. Mas, por enquanto, só guarde essa informação. Existe essa lei e isso influencia na sua vida. Essa lei da identidade espírito-matéria, né? É uma coisa que muitas vezes as pessoas não percebem, mas que o corpo físico, né, o material, ele também se reflete no espiritual. Então, precisa tomar muito cuidado. Isso não só no nível individual, mas no nível social também, né? A materialização das coisas na sociedade, ela eleva ou abaixa o nível espiritual. Um exemplo disso, que nós já falamos anteriormente, é a apreciação da arte. Né? Se for uma arte de baixo nível, quer dizer, aquela matéria de baixo nível, vai abaixar o nível espiritual das pessoas, da sociedade. E se for de alto nível, realmente feito por um grande mestre, uma pessoa boa, com um grande caráter, né? Então vai elevar. Então isso também é muito importante. Né? A gente viu antes que existe uma ordem, né, que era a primeira lei, que era do espírito comandando a matéria, e aí existe uma ordem, é sempre do espírito para a matéria, não ao contrário. Aqui, no caso da identidade espírito-matéria, elas funcionam nos dois sentidos. Pode ser do espírito para a matéria, mas da matéria para o espírito. Só para deixar isso bem claro, né, porque às vezes as pessoas confundem. Então tem que ser sempre do espírito para a matéria? Não, neste caso pode haver também. Isso não tem, não é que dizer que, então estou quebrando a primeira lei. Não, não é isso. Né? Que na realidade você pensou e realizou alguma coisa. Aquilo que você materializa também acaba voltando e influenciando o espiritual, no seu corpo espiritual. Mas a origem de todos os pensamentos, de todo, né, vem sempre do lado espiritual, vem sempre da mente e tudo mais. Ok? Então só para ficar bem claro isso. Sim, perfeitamente. Muito boa observação. E aí nós entramos então na lei da ordem. Essa é uma lei que eu sei que você gosta muito. Gosto bastante. A lei da ordem, gente, assim... Falar um pouco? vamos falar.
Eu gosto muito da lei da ordem e da lei da causa e efeito, né? As duas são leis assim que eu gosto bastante, porque a gente não tem noção de como as coisas fora de ordem elas influenciam a nossa vida. A gente, pra vocês terem uma ideia, só em cima disso a gente vai ter um curso completo de organização pessoal, né, no Método Brilhantes, né, de toda a parte de agenda, de tempo, de tudo mais, uma coisa que a gente tem planejado para fazer para vocês na hora certa. Por quê? Quando a gente fala em ordem, tem dois aspectos da ordem que são importantes. O primeiro é a ordem no sentido de o que vem antes e o que vem depois, um ordenamento. E o segundo é ordem no sentido de oposto à bagunça. Ah, meu quarto está em ordem hoje, né? Ele não está bagunçado. E funcionam as duas coisas. Na realidade, quando eu começo a ordenar as coisas, eu também estou organizando de uma forma organizada. Então eu pergunto para vocês nunca perceberam que quando a casa está desorganizada, até suja inclusive, como as energias começam a ficar pesadas, começam a ficar carregadas, e ao mesmo tempo se você tem, por exemplo, uma ikebana, uma flor, né, no caso aqui uma orquídea, a arte, as coisas estão organizadas, como esse ambiente fica mais leve. Então a gente está falando desse aspecto da ordem no sentido de organização, e não no sentido de uma coisa atrás da outra, né? Mas se a gente for mais a fundo, né, existe também a ordem que é o caminho. Então quando eu falo espírito precede a matéria ou comanda a matéria, existe uma ordem aí, né, é primeiro daqui para cá. Né? Se a gente fala que as coisas são criadas por Deus e dali então depois elas vão se materializando, existe uma ordem. E toda vez que a gente modifica essa ordem, que a gente quer sair dessa ordem, a gente sofre. Né? Sofre porque na realidade as coisas não vão acontecer a contento, porque o caminho é aquele, e aí eu quero mudar. Ah, não, eu quero eu mesmo, por exemplo, comandar a minha vida, eu estou saindo da ordem, em vez de perceber o que é a vontade divina para mim. E aí a gente vai sofrer com isso, porque as coisas não acontecem a contento. Né? Porque se existe, né, este caminho natural, é importante que a gente entenda que ele existe. Né? Isso se reflete, para vocês terem uma ideia, em tudo. Né? Existe uma outra lei lá para trás, a gente não iria falar hoje, mas só para citar aqui, que é a lei da grande natureza. A natureza está em ordem. Se eu tiro a ordem da natureza, ela entra em colapso. E um pouquinho que seja. Existem constantes que harmonizam todo o nosso planeta, todo o universo. Se a gente simplesmente vai lá e muda uma constante dessas, por exemplo, a gravidade, né? Se você mudar aquela constante da gravidade, o mundo todo começa a mudar. Eu vou dar um exemplo para vocês terem uma ideia disso. A gente teve alguns grandes terremotos na história da humanidade. E quando isso acontece, existe uma mudança na lei da gravidade. E isso chega a alterar, às vezes até 10 centímetros em algum ano, até 10 metros, o eixo da Terra. Né? Isso afeta totalmente as pessoas. Né? Ou seja, aí você fala, mas isso tem a ver com ordem? Opa, claro, você está nesse planeta, você é afetado por tudo que acontece aqui. Né? Então não tem como a gente não ser afetado por uma coisa que vem antes da gente, na qual nós estamos inseridos. Eu vou dar um exemplo mais fácil das pessoas entenderem da lei da ordem. Diga lá. Estações do ano. Né? Estações do ano, exato. Nunca, o que muda é assim, que é, por exemplo, no hemisfério norte, né, as estações são o contrário do hemisfério sul, ok. Mas isso também é uma ordem. Né? Agora, a ordem das estações não muda nunca. É sempre a mesma ordem. Primavera, verão, outono e inverno. Não existe primavera, outono, inverno, verão. Daí isso que você falou da natureza, tem um outro exemplo também que eu gosto bastante, que é simples de entender. Né? Qual é a ordem para você ter um fruto? Primeiro teve que vir a flor. Né? Você pega uma semente, desenvolve, vira uma árvore, e quando vem a flor, essa flor tem que cair para depois então começar a crescer o fruto. Né? E esse fruto vai ter uma semente que pode ser plantado, pode gerar uma outra árvore, e aí vai florir, e vai... Ou seja, esse caminho é natural. Nunca vai vir o fruto antes da flor. Sempre vai ter que ter aquela flor. Esse né? seu exemplo é tão bom que serve para a vida humana, hein? Pois é, exatamente. Florir, né? Quando tudo vai bem, e aí caem as flores, vem a frutificação. É aquele momento que a gente fica com dificuldade de entender, né? Quando as flores caem, acaba toda a parte boa, a parte gostosa, né? Mas a frutificação vem, muitas vezes, da dificuldade. Exatamente. Então, isso tudo, gente, a gente poderia passar horas aqui falando sobre ordem, mas como ordem é uma coisa que a gente vai falar muito, né, no Método Brilhantes, isso está fora da ordem, então por isso que não acontece certo, vamos voltar para a ordem, vamos organizar o nosso ambiente de trabalho, a nossa casa, a nossa vida, a nossa mente, né? A gente está sempre falando em lei da ordem. Se a gente está fora da ordem,
tanto no aspecto de bagunça, como no aspecto de organização, de ordenamento, né? Nesses dois aspectos, as coisas não acontecem a contento. Então, prestem atenção que são leis da natureza, né? A gente não pode ir contra elas, não tem jeito. É a mesma coisa que uma lei da gravidade. Você joga a pedra para cima, ela vai cair, não vai ter jeito, né? Se for aqui na Terra, né? Se for em outro lugar, pode ser diferente, né? Mas aqui na Terra vai funcionar assim. Então, é importante a gente entender que a gente está sujeito a essas regras, quer a gente concorde, quer a gente entenda ou não, estamos sujeitos, porque são leis, né? E leis não se perguntam. Eu convido o pessoal que está assistindo, né, a experimentar essas leis na própria vida. Quer dizer, na verdade, todo mundo já experimenta, né, mesmo sem saber. Mas a perceber essas leis na sua vida. Escreve para a gente nos comentários, né? Eu tive uma experiência com a quebra da ordem, por exemplo, né? Sem querer, eu quebrei a ordem de uma coisa e não deu certo. Exatamente. Ou talvez você até ache que deu certo, conta pra gente também, né? E outras leis também. Olha, vou trazer um exemplo prático. Trazer um exemplo prático para fechar isso daqui, que é legal, né? Que é a disposição dos ambientes numa casa ou num prédio e tal. Antigamente, para quem é mais da nossa idade, tal, mais velho, deve lembrar que existiam muitos prédios que colocavam o zelador lá no último andar, né? Não tinha ainda aquele conceito de você ter um solário, de você ter uma cobertura e tal, né? E o que acontecia? Em geral, aquele zelador se achava o dono do prédio. Ele nem morador não era, nem proprietário não era, mas ele queria mandar em todo mundo. Por quê? Ele estava acima de todos os outros, né? Isso acontece, por exemplo, em casa. Você tem o quarto principal, aí o pai vai lá, não sabe disso, coloca o filho no quarto principal. Esse filho começa a querer mandar, né? Ou põe, sei lá, uma visita, e aí começa a inverter tudo isso. Então, em todos os aspectos da vida, a ordem é importante, né? Quando a gente fala em hierarquia, né, isso fica às vezes muito claro em algumas coisas, mas lógico, existe uma certa flexibilização, não é que você tem que ser rígido em tudo, mas isso influencia, né? Então o lugar, né, dos filhos dentro da casa, na mesa e tudo mais, tudo isso influencia, né? E a gente acha que não, isso é besteira, pode ser de qualquer jeito. Experimente mudar, né? Experimente mudar, que aí as coisas acontecem a contento, né? Esse do zelador, só para fechar, legal. o seu do zelador, isso eu vivenciei na pele. Quando eu era pequeno, o prédio que eu morava eram 16 andares. E tinha um 17º andar que era só o apartamento do zelador. Era só ele. E ele era assim, era o dono do prédio. Era uma coisa terrível. Tanto é que depois, né, fiquei sabendo que depois, um tempo depois que eu já tinha mudado de lá, ele foi mandado embora, porque ninguém aguentava mais. Foi feita uma reunião, falaram, não dá, ele está se achando o rei do pedaço. Então, mas se manda ele embora e coloca outro no mesmo lugar, vai acontecer a mesma coisa, muda o RG. Não era ele o problema. Exatamente. Como colocar ordem, né? Exatamente. Então isso é legal, né? É aquela famosa história, muda o RG, mas a história não, né? Então continua igual. Né? Exatamente. Muito bem, então, vamos para a próxima? Que é a lei da purificação. Então, o que diz essa lei? Essa aqui é uma lei muito simples, muito básica, né? É assim, aonde quer que exista pecados, aonde quer que exista máculas ou impurezas, vai ocorrer uma ação purificadora natural, tá? Ou seja, se você ingerir toxinas no seu corpo, se você ingerir objetos, né, ingerir substâncias que não fazem parte da natureza do corpo, o seu corpo vai colocar para fora, inevitavelmente. Se você comete um pecado com a mão, né, você vai purificar essa mão. Alguma coisa vai acontecer. Eu sou um assassino, eu matei 50 pessoas. Eu usava sempre a mão direita. Tem muita chance na minha próxima vida eu nascer sem mão. É um exemplo terrível. Ou acontecer nessa mesma vida ainda, né? Nessa mesma vida poder acontecer alguma coisa. Vai acontecer. E alguma coisa vai acontecer que vai purificar essa marca. E aqui é uma coisa que tem que ficar bem claro. Isso não é um castigo, tá? Não é um castigo. Deus castigou. Não, Deus não castigou. Simplesmente você infringiu uma lei natural e quando você infringe uma lei natural, você sofre uma consequência. É bem simples, na verdade. Né? Isso serve para tudo. Para tudo. Olha. Tá? Você causou dor de cabeça em alguém? Muito provavelmente você vai ter uma dor de cabeça. É lógico que assim,
Deus, né, aqui no Método Brilhante, nós também falamos em Deus. Deus, no seu grande amor, ele não quer castigar os filhos, ele não quer que a gente pague o pecado da forma que foi feito. Então, ele sempre dá uma chance, né? Quando a gente fala purificação, não é assim, lei de talião, olho por olho, dente por dente. Não, você pode purificar aquilo de uma forma benigna, né? Por exemplo, pela virtude. Eu usei minha mão, eu roubava, eu matava, eu fazia alguma coisa assim, né? Usando a mão como objeto disso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar ela para, por exemplo, para curar uma pessoa. Eu vou me tornar um médico, eu vou me tornar um aplicador de reiki, um aplicador de jorei, né? Uma coisa assim que eu vou usar a mão de uma forma positiva. Ou qualquer outra profissão que poderia gerar isso. Isso é para a mão, para o pé, para o olho, para qualquer coisa, né? E realmente, onde tem o pecado, você pode purificar da forma positiva. Então, isso é muito importante, né? Eu vejo que as pessoas ainda têm muito essa questão da lei do talião. Fulano fez isso, vai pagar assim, vai pagar por isso. Olho por olho, dente por dente, né? A lei do talião. Dente por dente. Se ele não perceber, se ele não se arrepender, realmente a paga vai ser dessa forma. Mas não é esse o objetivo, né, aqui da lei. É você usar de uma forma positiva. Então, aqui eu queria citar um exemplo que o psicólogo falou, né, estudou muito sobre isso, que era sobre as funções familiares. Então, o que ele percebeu? Ele percebeu que, por exemplo, numa família de incendiários, em algum momento nascia um que ia ser bombeiro, né? Quer dizer, é a mesma afinidade com fogo, só que em vez de causar o fogo, ele ia combater o fogo. Então numa família de assassinos, nascia um que ia ser médico, né? Quer dizer, ele ia usar a faca, ele ia tratar com a carne, ia tratar com o sangue, com a mão, tudo isso, né? Só que em vez de matar, em vez de prejudicar, ele ia curar, ele ia restabelecer, né? Então, é a mesma afinidade com polo invertido. Isso é muito importante. Se a gente começar a prestar atenção nas coisas da nossa vida, a gente vai ver que isso é muito natural, né? E muitas vezes Deus dá a chance desse resgate de forma positiva. É que às vezes a gente não percebe. Mas é por isso que é importante ficar atento, né, nos sinais e nas coisas espirituais. E é por isso também que no Método Brilhante a gente trabalha tanto com a intuição. Exatamente. E tem uma coisa que eu acho que assim, é interessante, importante as pessoas entenderem, que quando a gente fala purificação, vem sempre o lado negativo, né? Mas será que é sempre negativo? Não. Eu vou dar um exemplo muito claro aqui. Você come alguma coisa estragada. Você pode ter já de cara uma primeira coisa que já do estômago ele já volta, você já põe tudo para fora, ou seja, você está purificando aquilo que estava ruim dentro de você, ou se você não colocar para fora de imediato, você pode vir a ter uma diarreia, né? Ou até aquilo pode comprometer uma outra coisa e ter uma doença maior. Mas sempre o nosso corpo, ele está tentando fazer o quê? Está tentando limpar. É uma regra natural do próprio corpo. O corpo quer, né, voltar ao seu estado natural. Assim como se você corta a mão, ele vai procurar se recuperar de novo, vai fazer uma casquinha, vai parar na hora. Né? Ou seja, existe uma tendência. Uma outra coisa que é interessante, se você, por exemplo, tem um corpo estranho que insere dentro do seu corpo. Né? O meu pai, por exemplo, ele teve uma época que ele sofreu um acidente, foi baleado e tal, e tinha um monte de chumbinhos que tinham espalhados pelo corpo inteiro. Alguns o corpo encapsulou e ficou ali quietinho pro resto da vida. Outros não, ele foi jogando para fora, foi tirando. Né? Então, de repente, você via começar a sair um metal aqui, você via, era um que estava saindo e tal. E o médico até falou, olha, deixa, porque naturalmente o corpo vai colocar tudo para fora. E isso acontece. Ou seja, o próprio corpo humano, a gente olha, a gente percebe isso imediatamente. Ele segue a lei da purificação. Né? E a purificação, inclusive, tem uma outra lei, na verdade são duas leis juntas, né, da purificação proporcional ao que gerou, aquilo que você estava falando. Se o cara gerou fogo, ele vai ter uma purificação com fogo. Se roubou, vai ter uma purificação financeira. E assim vai. Sempre existe, né, uma proporcionalidade no que foi feito, né, e uma identidade também em relação ao tipo de purificação e com aquilo que você gerou. Isso é normal. Né? É importante que a gente entenda isso também. Isso vale para tudo na nossa vida. Interessante esse exemplo que você deu do seu pai, porque mesmo aquele chumbinho que ele não jogou para fora, ele encapsulou. Sim. Quer dizer, ele trabalhou aquilo de uma forma, né, o corpo trabalhou aquilo de uma forma que não fosse prejudicial. Exatamente. Né? Quer dizer, ficou ali, ficou quieto, mas está oculto, está encapsulado. Sim. Seja, ele não vai... Tomou conta, está resolvido.
Pronto, Muito bom. ok, né? Tudo bem. O importante é resolver o problema, né? Esse é Muito o bom. Então, muito legal. essa lei também, assim como a gente comentou, né, que às vezes fica pensando em lei de Talião, existe uma outra lei que as pessoas também acham que está muito ligada à lei de Talião, que é a lei de causa e efeito, ou conhecida também como lei do karma. Né? A famosa. Famosa lei do karma. Né? As pessoas têm uma visão muito limitada, às vezes, dessa lei, né? E pensam assim, então se eu estou fazendo alguma coisa aqui é porque eu estou tendo que pagar por uma coisa que eu fiz e tudo mais, né? Karma e dharma, né? Meu karma. Pois é, né? Isso é meu karma, então eu tenho que pagar isso, vou ficar pagando isso a vida inteira e tal. Aliás, deixa eu só fazer um parênteses técnico aqui. A palavra karma, ela é sânscrita e ela significa destino. Ela não significa castigo, ela não significa sofrimento, ela não significa purificação. Ela significa destino. As pessoas, 90% das vezes, ou mais até, usam essa palavra no sentido negativo. Só que não é. Existe karma bom, existe karma ruim. Karma é destino, né? Ou existe o karma positivo ou negativo. Mas é o destino. Ela não é necessariamente para ser usada no sentido só negativo, como quase todo mundo faz. E principalmente, assim, é uma palavra muito usada para os, eu vou colocar entre aspas, né, para os inimigos. Né? Não é meu karma! Não, aquela pessoa não gosta porque ela fez isso para mim, agora ela está passando por isso, é o karma. Na verdade, é mesmo, entendeu? Mas, assim, não é para você usar dessa forma. Né? Não é para você ficar feliz com o sofrimento dela, não pelo contrário, para ficar triste. Então, só tomar cuidado com essa palavra. Tem uma coisa assim que eu gosto muito de chamar a atenção, a gente estava até comentando antes aqui de começar, né? Que a lei de causa e efeito, ela diz que tudo, né, que acontece teve uma origem, né? Todo efeito teve uma causa. Né? Então se a gente fala assim, se eu fizer isso daqui, eu vou ter um problema. Né? Se eu matar, eu vou ser preso, por exemplo. Né? Vai ter uma consequência. Né? Ou seja, eu vou ter um efeito da causa das coisas. Mas as pessoas, às vezes, elas não param para pensar que se está acontecendo alguma coisa, vou colocar agora no caso, negativa na vida dela, mas vale para tudo, para as positivas também, né? Mas está acontecendo alguma coisa negativa, ela começa a fazer o quê? Coitadinho de mim, eu não mereço isso. Ué, se a lei da causa e efeito funciona dali para frente, por que ela não funciona dali para trás? Se está acontecendo alguma coisa na sua vida, é porque houve uma causa lá atrás. Aquilo já é um efeito. Né? E as pessoas tendem a esquecer disso. Simplesmente falam assim, não, eu sou uma vítima, eu não mereço isso, por que Deus fez isso comigo? Como se Deus tivesse culpa de tudo que você fez na sua vida. Né? Ou seja, será que você, assim como pode causar o mal dali para frente, também não causou alguma coisa que está gerando isso para você agora? A lei ela vale para todos os tempos e para todos os sentidos. Né? Se tem um efeito, teve uma causa. Não é só porque tem causa vai ter efeito. Né? Nós estamos vivenciando um mundo de efeitos. Então houve causas antes disso. E aí as pessoas têm que entender, puxa, o que eu posso fazer então para amenizar isso? Né? E aí entra vários aspectos, né, da espiritualidade que são muito importantes. Se você se arrepende de ter feito alguma coisa, se você consegue identificar aquilo que você fez para estar merecendo, mas às vezes mesmo sem identificar, você pode estar mudando atitudes, você pode estar não querendo passar o que a gente chama da roda kármica adiante. Né? A pessoa te faz o mal, você faz o mal de novo, faz outro mal e vai rodando, e aquilo não para. Né? Então isso é muito sério. Então como que eu consigo cortar isso? Como que eu consigo realmente parar isso? Só tem um jeito. Alguém vai ter que parar e perdoar. Isso é fundamental. Enquanto as pessoas não pararem e entenderem se tem essa roda de problema acontecendo, é porque ninguém para. Né? Porque um está girando no outro. Bateu, eu bato. Bateu, eu bato. Tem uma coisa muito importante que tem tudo a ver com o que você está falando, que é o seguinte. Isso as pessoas precisam entender. O que acontece na nossa vida, de novo, não é um castigo, mas assim, é Deus mostrando, é o universo mostrando, a espiritualidade mostrando que aquele é o problema, entendeu? Então, quando você consegue identificar isso, falar, tá, então, o meu problema é esse. Aí, primeiro ponto, perceber o problema, né? Nós já até falamos sobre isso antes. Aí, o que eu posso fazer? A minha família tem um karma financeiro que não tem fim. Não tem fim. Aí eu vou investigar, os meus antepassados, aliás, eu descubro que alguém lá atrás era dono de um banco que passava perto de todo mundo. Sabe assim? Então, assim, eu preciso reverter isso.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o meu dinheiro da forma correta. Eu vou pegar todo o dinheiro que eu puder e usar da forma correta. Daqui para frente, eu vou ser o cara mais honesto com o dinheiro do mundo. Sabe assim? Por quê? Porque eu já percebi que o problema é aquele. Eu vou ser o ponto de mudança. Exatamente. E muitas vezes, essa pessoa que percebe isso, é a pessoa que mais sofre na família. Muitas vezes é a pessoa que tem um problema maior, mas é a missão maior da mudança da linhagem. Isso é muito importante de entender, né? Quer dizer, aquela pessoa que muitas vezes a gente pensa que é cheio de problema, que é um coitado, que não sei o que e tal, é a pessoa que está revertendo todo esse histórico familiar. E do ponto de vista assim, de toda a família, às vezes ele é mais importante do que é bem sucedido. Mais importante. Muitas vezes até o filho pródigo, nossa, aquele filho é o gastador, está torrando todo o dinheiro. Lógico, o dinheiro da família, ele tem uma origem sinistra, tem uma origem impura, né? Já desde o bisavô, do avô, não sei da onde, do tataravô, que era dono de escravos, que ficou rico dessa forma. Esse dinheiro tem que ser limpado, tem que ser limpo, né? Então vai vir um descendente que vai torrar mesmo, sabe? Da pior forma possível. Do ponto de vista humano, material, nossa senhora, né? Isso aí é ovelha negra. Mas do ponto de vista da espiritualidade não é, né? Muitas vezes ele é mais evoluído porque ele teve essa força, teve essa missão para cumprir esse destino, né? De realmente melhorar a família. Só que é muito importante isso. E assim, é interessante a gente perceber ao longo que a gente vai começando a falar dessas leis da natureza, como uma interfere na outra, né? Ou seja, por que existe purificação? Porque houve uma causa, né? Como que vai ser essa purificação? Ela vai obedecer a uma identidade espírito-matéria. E em que ordem? Sempre do espírito para a matéria. Ou seja, todas as leis estão cruzadas, estão se intercalando. A gente divide aqui por uma mera questão didática, mas né, o universo está em harmonia. Aliás, é uma outra lei, né? A lei da grande harmonia do universo. Né? Que tudo está em harmonia. E a gente acha, às vezes, que não está em harmonia. Porque, na realidade, aos olhos de Deus, tudo acontece, né, de forma harmônica. Se Ele permite que aconteça alguma coisa, porque aquilo também vai ajudar no crescimento, na evolução da humanidade. Né? E a gente, às vezes, olha que não. Nossa, por que isso está acontecendo? Isso é um desajuste. Não existe desajuste. Tudo está correto. Né? A gente vê uma grande pandemia. Tinha que acontecer? Sim, né? Quantas pessoas cresceram com isso, quantas pessoas evoluíram, quanto não foi purificado, quantas pessoas não pararam para olhar para aquilo que estava errado na sua vida e reorganizar a sua vida. Mas houve um custo alto. Sim, infelizmente, houve um custo alto. E às vezes, se a gente pensar só em uma vida, só num aprendizado limitado, né, fica difícil às vezes entender. Mas se a gente entender que a gente está num processo contínuo de aprendizado, onde às vezes é necessário, inclusive, mais de uma vida para isso, talvez seja importante, né? A gente vai conseguir entender melhor por que esse tipo de coisa acontece, né? Vai conseguir superar isso muito melhor, né? Então eu sei que é muito difícil, especialmente para quem tem familiares nessa situação, mas nada é por acaso, né? E se acontecem, né, essas purificações maiores, né, que levam ao desencarne, levam à morte, né, isso também tem sentido não só para aqueles que ficam, mas também para aqueles que vão, né? Porque a gente acredita que ele continua um processo de evolução, né? E se ele, mais uma vez, teve aquele efeito, é porque também teve uma causa lá atrás, né? A gente não pode, né, entender de forma isolada. Não, o cara de repente pagou por uma coisa porque aconteceu um acaso. Não existe acaso aqui, né? Existe uma consequência de coisas que também ele plantou no passado. Né? Não existe a gente plantar uma semente de uva e nascer uma laranjeira. Não vai acontecer. Né? Isso fora da lei natural. Exatamente. Né? Então, assim, as coisas acontecem porque foram plantadas de uma maneira específica, né? Com uma identidade e tudo mais. Tem mais uma que você queria falar hoje, que era a lei da retribuição. E eu acho que essa vai ser a última. Retribuição. Né? Isso, eu queria acabar hoje o nosso podcast com ela, né? E essa realmente é uma lei muito bacana. Na verdade, assim, a lei do karma, a lei da purificação, tudo isso, como a gente já falou, ele pode ser revertido de uma forma muito mais suave, tá? Não é lei de talião, olho por olho, dente por dente, né? Vai pagar exatamente como você fez, não. Por causa do perdão divino, por conta do amor de Deus, né? Tudo isso pode ser revertido. Agora, existe uma única lei que ela é inviolável, por assim dizer, que é justamente a lei da retribuição. Então, o que acontece aqui? Você é obrigado, de forma consciente ou inconsciente, a devolver para as pessoas tudo o que de bom
elas que fizeram. Isso é uma lei da justiça divina, da justiça do universo. Isso tem que acontecer, tá? Então, vamos supor, a sua mãe nessa vida te fez assim muito bem, mais do que o que você fez para ela, né? De alguma forma, ela vai ter merecimento de que você devolva isso para ela. Ou nessa vida, ou no mundo espiritual, ou na próxima encarnação, não sei. Mas isso vai acontecer. Isso fica registrado nos registros acásticos, né? Depois nós vamos fazer uma live também sobre isso, ou uma sessão de perguntas e respostas, sobre os registros acásticos, que são os registros do mundo espiritual. Fica registrado que aquela pessoa tem esse crédito, né? Tem esse crédito com essa pessoa. Só que assim, isso é de uma forma muito gostosa, muito positiva, né? Tem muitas vezes, a gente encontra pessoas na nossa vida, pode ser amigos, pessoas conhecidas, de cara, assim, a gente tem aquela afinidade tão gostosa. Nossa Senhora, né? Eu conversei 5 minutos com a pessoa, parece que já é meu melhor amigo, nunca mais quero perder contato, enfim. Isso é afinidade de outra vida, né? Muitas vezes já existe a lei da retribuição atuando aqui. Quer dizer, eu quero ficar próximo dele, eu vou retribuir tudo que ele fez, ou então eu estou sendo retribuído, né? De alguma forma por ele, mas tão gostoso, né? Porque a lei do karma, a lei da purificação, muitas vezes ela é pesada. Ela tem um lado negativo, nós já também falamos sobre isso hoje, né? Isso é muito comum entre o casal, isso é muito comum entre pais e filhos, entre família, né? Existe realmente, assim, a paga do pecado. Existe uma coisa que muitas vezes é pesada. Agora, a lei da retribuição, ela é gostosa, ela é uma coisa suave, é aquela coisa assim, nossa, eu vou realmente, assim, sabe, devolver aquela coisa boa que ele me fez, mas não é porque eu sou obrigado, não é porque eu estou sofrendo, não é porque ele está me cobrando, não é, é porque eu faço questão, né? Eu estou tão grato àquela ajuda dele, ao que ele me fez, que eu faço questão de fazer tudo que eu puder para ele. Existe Isso é uma coisa natural desse tipo. Existe uma coisa interessante, né? Existe meio que uma moda hoje em dia aí, né, nas pessoas que trabalham em espiritualidade. Algumas preferem usar a palavra gratidão em vez de obrigado, né? Como se obrigado fosse inferior à gratidão, né? Mas existem outras correntes que acham que não, que na realidade o obrigado é justamente ele quando ele consegue entender que além de agradecer, ele tem que mostrar o outro lado, ele tem que gerar essa retribuição. Isso é natural. Se a pessoa recebeu alguma coisa, poder retribuir. Isso faz girar a roda kármica no sentido positivo. Porque assim como se eu bater, ele bate, eu bato, ele bate, eu estou girando a roda kármica no lado negativo e gerando mais problema, quando eu retribuo, o outro agradece, eu retribuo, o outro agradece, isso vai melhorando muito mais. E isso, às vezes, é tão percebido de uma forma tão legal, né? Eu vou dar um exemplo aqui, e a gente brasileiro vai se sentir, às vezes, até talvez inferior, né? Porque a gente não tem esse hábito. Algumas pessoas têm, eu acho muito bacana isso. No Japão, é muito comum assim, você vai fazer, por exemplo, uma festa, um aniversário em casa, e assim, como aqui, olha, eu levo uma torta, o outro leva um bolo, um leva um suco, eu levo alguma coisa, né? E aí você leva o seu Tupperware, né, o seu pote e tal, com aquele bolo dentro e tal. E aí fica tudo lá na casa. No Japão, como é que eles fazem, né? Na hora de devolver, né, a sua vasilha, né, vazia, você limpa ela, tal, a pessoa pega, já no mesmo dia já quer, aqui no Brasil, né? Já pega e leva para casa correndo. No Japão, não. Eles deixam tudo lá, depois o pessoal lava e tal. Aí eu vou devolver a sua vasilha. Eles colocam um chocolatezinho dentro, eles devolvem cheia, né? Ou seja, mas ele já está fazendo parte, eu não preciso agradecer porque ele veio para a festa, ele também comeu, não importa. Ele colaborou, ele fez. Então aí você vai lá e coloca uma coisinha a mais. Aí na próxima vez ele faz outra, e assim vai, né? Olha que coisa bonita isso, né? Quer dizer, então, em vez de você devolver vazio, você devolve com a gratidão, mas a gratidão materializada. Você coloca lá algum presentinho para a pessoa dentro, né, daquela vasilha, e aí você devolve para ela. E ela, puxa vida, que bacana. Então você faz girar, você faz acontecer, né? Isso é uma coisa muito básica, a gente entende isso de uma forma muito natural. Não adianta você querer ser só convidado para todas as festas, né? Se você não convidar as pessoas de vez em quando, vai chegar uma hora que ninguém vai lembrar de você. Não é assim? Isso, deixa eu aproveitar esse exemplo e indicar para o pessoal também um filme muito legal nesse sentido, que é um filme chamado A Corrente do Bem. Exatamente. Ele era um menininho, acredito que muitas pessoas já assistiram, é o mesmo menino lá do Sexto Sentido, né? Isso. O Haley Joel Osment, genial, está sensacional no filme. Então ele tem que fazer um trabalho da escola e ele faz uma progressão, né? De que cada pessoa então tem que fazer o bem para 3 outras pessoas.
né? E cada uma dessas pessoas vai fazendo para mais 3. Então, vai formando uma progressão, né? Uma corrente realmente de bondade e que vai se espalhando. E aí, o final do filme também é assim, bem legal, é simplista, tal, não vou voltar, né? Não vai ser spoiler aqui para o pessoal, mas vocês procurem assistir, muito interessante. Mas, assim, é uma coisa tão simples, né? Mas que, dependendo do quanto isso se espalha, né? Isso gera um resultado muito grande. E aqui tem outro detalhe, aproveitando também isso que eu acabei de falar. O bem que a gente faz, nós não temos noção da amplitude das coisas que a gente faz. Tanto para o bem quanto para o mal. Às vezes uma coisinha pequena gera um problema muito grande que nós não temos consciência, e isso vai estourar lá na frente com outras pessoas, ou, da mesma forma, gera um bem enorme. Né? Então, é muito importante, assim, a gente escolher realmente ser boas pessoas e fazer coisas boas. E a história do filme Corrente do Bem mostra muito isso. Porque tudo começou com uma proposta da professora que falava assim: eu quero que cada um crie uma ideia para mudar o mundo. Né? E aí cada um foi pensando alguma coisa. Né? E ele, na inocência dele, pensou nisso. Tem até um caso muito curioso, né? Tem um garotinho que fala assim: olha, eu vou falar com um monte de gente lá no outro lado do mundo ao mesmo tempo, e aqui a gente vai todo mundo pular ao mesmo tempo e nós vamos conseguir mudar o mundo. Quer dizer, no sentido de mudar o eixo do mundo. Né? É uma mudança física. Né? Pode até acontecer, né? Difícil vai ser conseguir pular todo mundo junto, né? Mas enfim, olha como era curioso. E ele pensou numa coisa muito simples, mas muito verdadeira, né? Como uma reação em cadeia que consegue mudar. Ou seja, é mais ou menos isso também, né? Você vai mudando. Se você muda 3, outro muda 3. Se todo mundo tivesse essa retribuição, né, que ele faz, porque é isso, ele faz uma atitude e aí o cara fala: e aí agora, o que eu faço? Não, você faça a mesma coisa, uma coisa muito legal para outras 3 pessoas, e eles peçam para eles também não retribuírem para você, e sim que eles façam para mais 3 pessoas. Por isso, corrente, né? Corrente do bem, uma pirâmide, né? Que vai ampliando e tal. Então, isso é muito legal. Se cada vez que a gente recebe uma coisa, a gente quiser ampliar mais ainda o bem, como que seria o nosso mundo hoje? Seria muito melhor, seria muito mais fantástico, né? E o que a gente faz muitas vezes é o contrário. Cada vez que você toma uma pancada, você vai lá e desconta em outra pessoa. E você vai fazer uma corrente do mal, corrente das coisas negativas. Então, quer dizer, os dois lados caminham, né? A gente que tem que escolher, né, qual é o caminho que a gente quer fazer propagar. Então, aí na hora de entender o karma, né, de parar a roda kármica, falar: opa, eu não vou deixar isso para frente. Eu vou parar aqui esse lado negativo, eu vou perdoar, eu vou parar isso daqui, vou receber isso aqui e não vou rodar mais para frente. Ao contrário, eu vou começar uma roda positiva agora, vou começar uma roda de coisas positivas e agradecer e tudo mais. Né? E aí realmente a gente consegue mudar. Né? É fantástico isso, eu acho que assim, esse tema, né, das leis da natureza, só para dizer, existem muitos autores, né, que colocam muitos pensamentos parecidos, vamos dizer assim, né? Esse que a gente está colocando aqui tem muito a ver com o Mokichi Okada, que é um pensador japonês, né, que fez, além dessas, tem outras leis que ele identificou, não é que ele criou, porque ninguém cria a lei é da natureza, a lei é de Deus, né? Então as leis já estão aí, quer a gente queira, quer não, né? Mas existem outras pessoas que percebem de outra forma. Então, se vocês olharem por aí, pesquisarem lei da natureza, vão ver que existem outras pessoas falando nisso. O Napoleão Hill, por exemplo, é um autor que gosta de falar de leis também, de leis da prosperidade. Aí os nomes vão mudando, né? Quando a gente fala em leis, é isso. São coisas que, independente da gente querer ou não, vai acontecer. Pois não? Aproveitando que você falou isso, a famosa lei da atração também é uma lei da natureza. Exatamente. Também é uma lei da natureza muito aplicada ao ser humano, naturalmente. Lei da atração, lei da vibração, né? Tem muito a ver com o sônico, com o pensamento, com o sentimento, com tudo isso. Mas é uma lei da natureza. Exatamente. É uma coisa que o universo funciona dessa forma. E está baseada em todas elas. Né? A lei da atração também está baseada nisso, no espírito precede a matéria, na identidade, né? Na causa e efeito. Quer dizer, por que você está materializando coisas ruins? Porque você teve uma causa ruim lá atrás. Por que você quer passar a materializar coisas boas e não quer mudar a sua origem? Não vai acontecer. Né? Ou seja, tudo isso está relacionado. Como é que você tem que vibrar nessa outra lei, lei da vibração? Né? Existe uma coisa chamada, né, ressonância, né? Que o corpo começa a refletir no outro. E isso que a gente está falando, a sua atitude começa a refletir nos outros. Então todas essas leis estão interligadas. Hoje a gente escolheu falar, dessas aqui são 6, isso, falou de 6 leis hoje, né? Então, mas tem muito mais.
outras leis aí muito interessantes para a gente falar também. Fica aí para um próximo podcast, para a gente não se estender demais hoje. Então acho que é isso, né, Brian? Foi muito bom, Chico. Quero agradecer também as pertinentes observações, como sempre, né? E deixar aí também para o pessoal esse exercício da corrente do bem. Façam, né? Apliquem isso na vida prática. Façam realmente isso se expandir, se estender, que isso é muito bacana. E se vocês tiverem aí alguma outra lei que vocês querem saber um pouco mais a fundo, coloquem nos comentários para a gente, manda para a gente aí nas nossas mídias sociais e a gente prepara aí mais um vídeo. Se a gente tiver condições, né, de responder as perguntas. Soubermos, senão vamos atrás. Mais um vídeo sobre isso, com certeza. Com certeza. E assim, eu acho que também o Brian deixou um conselho também no meio do vídeo que eu queria reforçar aqui, que é prestar atenção como essas leis acontecem de fato na vida de vocês, em tudo que você... Na vida de cada um. Né? Isso é muito importante, porque isso vai realmente acontecer. E se vocês olharem a natureza, ela tem todos os exemplos. A natureza de uma forma, as plantas, né, os astros, todo o movimento, tudo que não é ser humano, vamos colocar assim, né, e animais e tal, mas ele dá em tudo, tá? Acontece em tudo. Mas às vezes quando está fora da gente, fica mais fácil a gente perceber. Né? E, lógico, prestar atenção também, né? Uma autoanálise, uma autopercepção de perceber por que coisas boas e coisas ruins acontecem na sua vida. Né? É aquele famoso dia que você sai de casa, se acorda atrasado, começa a reclamar, aí depois pega trânsito, as coisas começa a acumular uma série de problemas, e aquele dia que você acorda bem, começa a agradecer e as coisas boas vão acontecendo. Será que é por acaso? Será que não existem leis que estão atuando aí? Né? E aí, quando você entender isso, aí é o melhor de tudo. Você vai passar a usar as leis a seu favor, para você ser feliz, para você ser próspero, né? Por isso que a gente fala, né, também para vocês entenderem, porque o nosso maior objetivo aqui não é só dinheiro, é prosperidade no sentido mais amplo da vida, que é a sua felicidade. Né? Ou seja, você entender que se você começar realmente a ser feliz, buscar a sua missão, você vai estar cumprindo a sua missão na vida, né, nesse planeta, enfim, e sendo uma pessoa muito mais feliz em todos os aspectos, né, muito mais próspera, né, e tudo vai começar a andar bem na sua vida e das pessoas que o cercam também. Né, então isso é muito importante. Então é isso. Né? Não sei se você quer complementar mais alguma coisa, mas acho que hoje falamos bastante já. Falamos bastante e vamos encerrar isso, senão o pessoal vai ficar cansado também. Né? É isso aí. Obrigado, gente. Nos vemos no próximo podcast. Valeu, gente. Vem com a gente brilhar. Um grande abraço.